Amém, irmãos, vamos lá. Irmãos, nós temos um imenso desafio, um grande desafio de buscar a maturidade e deixar a superficialidade, vivendo num mundo onde as pessoas não se importam com maturidade. As decisões não são tomadas de maneira madura. A gente vive num mundo onde os relacionamentos são superficiais, onde as amizades são superficiais, onde os trabalhos são superficiais, os objetivos são superficiais. E por incrível que pareça, nós somos cristãos, somos discípulos, mas se nós formos pensar matematicamente, 80% do nosso tempo a gente passa no trabalho ou fazendo qualquer outra coisa que não seja envolvido com as Escrituras ou com o reino de Deus. Então, potencialmente, irmãos, nós somos influenciados muito mais pelas coisas que nós ouvimos e vemos do que pela palavra de Deus e pelo convívio cristão. Isso é um perigo para nós. Mas a expectativa de Deus para nós é que nós sejamos maduros em tudo, que a gente possa alcançar um nível de maturidade que Deus espera de nós. Esse é um chamado, irmãos, que não é exclusivo da liderança, é um chamado para cada um de nós, discípulos de Jesus. Sermos maduros em tudo. Eu fico pensando, irmãos, o que nós precisamos ter ou fazer para sermos maduros? Nós precisamos passar mais tempo com Deus, mais tempo com as Escrituras, mais tempo uns com os outros do que nós estamos passando. Eu não sei quanto tempo você passa, irmãos, com Deus, qual o seu relacionamento com as Escrituras, qual a profundidade do seu relacionamento com Deus. Mas eu acredito, irmãos, que por mais profundo que seja, todos nós precisamos melhorar e muito o nosso relacionamento com Deus e uns com os outros. É engraçado, irmãos, que a maturidade para alcançar, ela vai exigir de nós um nível de renúncia maior, um nível de entrega maior. E eu fiquei pensando nessa coisa do mundo, da pressão que o mundo faz sobre nós, irmãos. E eu não sei vocês, mas eu sinto essa pressão na pele todos os dias. O mundo nos pressiona a ter o smartphone do último lançamento, a TV 4K. Quem não quer ter uma TV 4K de 55 polegadas na sala? Também quero, Mas será que eu preciso de uma TV 4K? Será que eu preciso de um smartphone da última geração? São tantas coisas, irmãos, que pressionam a gente. E normalmente nós somos impulsionados a tomar decisões superficiais sobre as coisas que nós precisamos. E o conceito que nós temos sobre isso também, às vezes, é muito superficial. Mas por que tudo isso, irmãos? Eu queria compartilhar uma escritura com vocês. 1 João 5,19. Eu estou na NVI, tá, irmãos? 1 João 5,19. Vamos lá, irmão. Diz assim a Escritura, 1 João 5,19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Forte essa Escritura, Nós somos de Deus, irmãos, mas o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabe o que isso significa, irmãos? Essa terra que nós pisamos é domínio de Satanás. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quantas vezes você sai de manhã pensando, nossa, eu estou andando no território do inimigo? Quantas vezes você faz isso? Por semana? Quase nenhuma, irmãos? Na verdade, também não faço. A gente não tem a consciência todos os dias que nós estamos andando no território do inimigo. E eu faço a pergunta para você: se você estivesse numa guerra, lá na faixa de Gaza, no Afeganistão, você sairia para trabalhar do mesmo jeito que você sai aqui no Brasil? Por que não? Porque você corre risco de morrer, não é? Essa é a consciência, irmãos, que nós precisamos ter inicialmente para começar a buscar a maturidade. Nós estamos no terreno do inimigo, e não podemos vacilar, não podemos andar de qualquer jeito nesse terreno. Satanás não está de brincadeira, irmãos, conosco.
Precisamos andar como quem anda no território do inimigo. E eu pensei, irmãos, de compartilhar hoje com vocês sobre 3 níveis onde a gente precisa buscar maturidade. Esses níveis são: primeiro nível, um minutinho que deu agora foi. Aprender a se relacionar com você mesmo. Aprender a se conhecer. Esse é o primeiro nível. Segundo nível, aprender a se relacionar com os outros. Aprender a conhecer os outros, a pessoa do seu lado. E o terceiro nível é aprender a se relacionar com Deus. Aprender a se relacionar com tudo que é sagrado para Deus, com o santo. Vamos lá, irmãos. Como eu falei, irmãos, hoje a gente vai fazer algo diferente, tá? Temos muitas perguntas, e eu queria compartilhar junto com vocês e fazer essas perguntas, e queria pedir uma coisa para vocês. Se vocês tiverem como anotar, se vocês se sentirem imbuídos de fazer isso, anotem as questões. Anotem o que nós vamos conversar aqui hoje, para que depois da aula você possa fazer uma revisão de tudo isso e ver aonde você está. Aonde que nós estamos em cada coisa dessa que nós vamos conversar aqui hoje. Então vamos lá, irmãos. O primeiro nível, para nós buscarmos a maturidade, abandonarmos a superficialidade, é aprender a se relacionar com nós mesmos. Aprender a nos conhecer profundamente. E eu queria fazer umas perguntas para vocês, mas antes eu queria compartilhar uma escritura. Vamos lá em Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Romanos 12, 3. Diz assim, irmãos. Romanos 12, versículo 3. Diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Irmãos, algumas perguntas que podem nos ajudar a alcançar o que essa escritura fala, ter um conceito equilibrado de nós mesmos, eu queria compartilhar com vocês. A primeira pergunta é: você se conhece profundamente? Você sabe do que você é capaz de fazer numa situação extrema? Você já passou por uma situação extremamente difícil, extremamente pressionante, extremamente dolorosa? Eu quero que você pense como você reagiu nessa situação. E como foi depois que a sua situação passou e você observou? E será que você disse para você mesmo: poxa, eu não sabia que eu ia agir desse jeito. Eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Irmãos, eu já passei por isso algumas vezes, não sei vocês. Isso mostra para nós o quanto nós não nos conhecemos. O quanto a gente precisa se aprofundar mais e mais no conhecimento de nós mesmos. Porque quando surge uma situação extrema, a nossa atitude muitas vezes é impensada, é inesperada. A gente não consegue imaginar que seríamos capazes de falar tais coisas ou fazer tais coisas. E isso mostra o quanto a gente ainda precisa olhar para nós mesmos e nos conhecer profundamente. Isso é um perigo, irmãos, para a nossa maturidade. Porque quanto mais superficial nós formos no conhecimento de nós mesmos, menos nós vamos conhecer a Deus, menos nós vamos nos relacionar uns com os outros, menos nós vamos nos negar e menos nós vamos renunciar por causa do reino de Deus. E é um desafio muito grande, irmãos, a conhecer a si mesmo. Tem coisas dentro de nós que nós não queremos mexer. Tem lugares dentro de nós que nós não queremos abrir para ninguém.
lugares trancados, as bases 7 chaves, dentro de um cofre. Eu quero que você pense, irmão, nesse lugar, agora, nessas coisas. O quanto essas coisas têm atrapalhado você a alcançar um nível de maturidade maior. Com Deus, com as pessoas, com você mesmo, com as suas decisões. Não é simples, irmãos, mas é necessário a gente ter essa jornada de autoconhecimento para podermos avançar na questão da maturidade. Segunda questão, irmãos, nesse primeiro ponto ainda. Você sabe quais são os seus limites? Você sabe até onde você pode chegar? Essa coisa de limites, irmãos, é algo que é muito diferente para cada um de nós. Cada um de nós tem um limite diferente, uma tolerância diferente. E se nós soubermos qual é esse limite em cada área da nossa vida, qual é o seu limite para tolerar uma ofensa? Qual é o seu limite para perdoar? Qual é o seu limite para amar? Qual é o seu limite para compartilhar das coisas que você tem? Qual é o seu limite para abrir a sua vida para quem você ama? Qual é o seu limite para estender a mão para alguém que você nunca viu, que você não conhece? É bom, irmãos, a gente pensar nessas coisas e aprendemos a respeitar os limites dos outros. Porque quando você sabe das suas limitações, você passa a respeitar mais as limitações do outro. E o convívio cristão, irmãos, a Bíblia fala que nós temos que amar uns aos outros como Cristo nos amou. E se você não conhece seus limites, irmãos, se você não respeita os limites do seu irmão, como você vai amar o seu irmão? Como vamos atingir maturidade na questão de amar os nossos irmãos e amar nós mesmos se nós não sabemos dos nossos limites? Eu acho que um bom exercício, irmãos, para aprendermos sobre nossos limites é relembrarmos das coisas difíceis que nós vivemos. E o que nós fizemos? Qual foi a nossa reação? O que aconteceu? Até onde nós fomos? O que fomos capazes de fazer? Isso vai dar um bom norte sobre quais são os nossos limites. E essa coisa de limites, irmãos, elas mudam. O nosso limite muda à medida que a gente vai amadurecendo com Deus. Talvez hoje seu limite seja chegar a 10 quilômetros no relacionamento com Deus, pensando em números. Daqui a 5 anos você pode chegar a 30 quilômetros. Daqui a 10 anos, 50. E só Deus sabe qual é o limite que nós podemos chegar. Então o que eu quero animar, irmãos, para nós olharmos essa questão de limite é: você pode fazer tudo. A Bíblia fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, nossos limites somos nós que impomos a nós. Deus nos deu capacidade limitada de amar, de repartir, de compartilhar, de sermos bons. Só cabe a nós aprendermos esses limites e ampliarmos essas fronteiras. Amém? Outra questão, irmãos. Você se dá a chance de errar sem que o mundo caia sobre você? Olha, irmãos, eu não sei vocês, mas antes de ser cristão, eu era muito exigente comigo mesmo. Eu tinha muito pouca misericórdia comigo mesmo. E depois de me tornar cristão, foi um desafio para mim aprender que eu preciso ter misericórdia comigo também, não só com as pessoas. Às vezes a gente se cobra tanto e nós mesmos nos colocamos um fardo desnecessário, um fardo pesado demais. A Bíblia fala que Deus ele pega os nossos erros, nossos pecados e joga no mar do esquecimento. Se Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que é o dono, que manda em tudo, faz isso, por que nós vamos ficar carregando esses erros, esses pecados? Deus não faz isso conosco, irmãos. Então, para a gente ter um viver livre, um caminhar livre com Deus, uns com os outros, precisamos aprender a nos perdoar, a ter misericórdia conosco mesmo, antes também de exercer misericórdia na vida de outras pessoas.
Amém? Sabe por quê, irmãos? A gente precisa entender essa coisa dos erros, né? E ter misericórdia conosco mesmo. Que a nossa vitória, irmãos, não tem muito a ver com as nossas capacidades, com o que nós somos, mas tem muito a ver com Cristo. Amém. Aquilo que você sonha, aquilo que você deseja, o seu alvo, sua meta, não tem muito a ver com o que você é. 90% do trabalho é feito por Deus, irmãos. 10% por nós. Em alguns casos, 5%, 3%, 2%, 1%. Depende da fase que a gente está vivendo. Entendeu? Então vamos ser misericordiosos conosco primeiro, para aprendermos a ser misericordiosos uns com os outros. Outra questão importante, irmãos, é se você se perdoa. Se você consegue se perdoar. Tem algo interessante sobre o perdão, irmãos. Não só para nós, mas para os outros. Muitas vezes a gente pensa, no momento da raiva, no momento da ira, que eu não vou perdoar aquele irmão, eu não vou perdoar aquela ofensa, eu não vou perdoar o meu primo, meu pai, minha mãe, eu não vou perdoar o que essa pessoa me fez, porque ela vai sofrer, ela vai sentir na pele o que é não ser perdoado. Irmãos, na verdade, isso é o maior engano que a falta de perdão pode causar em nós. Sabe quem sofre com a falta de perdão? Exato, nós mesmos. A pessoa que feriu você, a vida continua. Muitas vezes ela nem percebe que te feriu. E você está lá, remoendo esse monte de coisa, carregando um fardo de 200 quilos nas suas costas, porque você não se perdoa. Irmãos, vamos nos perdoar. Maturidade é nos perdoar também. Se formos superficiais, irmãos, nessas coisas, o mundo vai engolir a gente. Como que a gente vai testemunhar sobre Jesus se nós não conseguimos nem perdoar nós mesmos? Como você vai falar da misericórdia, do perdão de Deus para uma pessoa, se você não acredita nisso? Se você nem se perdoa? Vamos nos perdoar, irmãos. Outra coisa, irmão, você toma cuidado com o que você fala para você mesmo, com o que você afirma para você mesmo. As palavras têm muito poder, irmãos. A Bíblia fala sobre isso. Poder da língua, das palavras. O que você fala para você mesmo quando você comete um erro? Quando você está mal? Quando alguém te magoa? Quando você pisa na bola? Irmãos, eu vou falar para você como é que eu era. Eu falava assim: nossa, que idiota que eu sou. Que imbecil. Eu tenho raiva de mim mesmo. Muitas vezes eu falei: por que eu não morro? Muitas vezes falei, infelizmente falei coisas dessas depois de ser cristão, quando eu não entendi o poder das palavras. O que você afirma para você mesmo, irmãos, tem um grande poder e probabilidade de se tornar real, se tornar verdade. Se você fala para você mesmo que você não pode, você realmente não pode. Henry Ford foi o fundador da Ford, uma das maiores montadoras de veículo do mundo. E ele falava uma frase que era super interessante. Ele falava assim: se você acredita que você pode, ou se você acredita que você não pode, das duas maneiras, você está certo. O que você afirma para você mesmo tem poder de te afundar ou de transformar a sua vida. E eu acredito, irmãos, que ser maduro, ter maturidade, é olhar para você mesmo e falar: não posso afirmar coisas negativas para mim. Eu preciso estar bem. Eu preciso estar alegre, feliz, contente, porque eu não sei a que momento vai chegar uma tempestade. Imagina, chegou uma prova gigantesca na sua vida e você está lá para baixo, porque você está afirmando para você mesmo que você é um lixo, que você não serve, que Deus não te ama, que você quer no pecado, que você não tem jeito. Essa luta na minha vida de tantos anos, 30 anos na fé, eu não consigo vencer. Que isso, irmãos? Deus não olha para nós dessa maneira. Deus não fala isso para nós. Nossa, que ruim que você é, hein? Estou aqui 25 anos te ensinando e você não aprende. Irmãos, eu tenho vivido a misericórdia de Deus a cada minuto.
a cada hora na minha vida. E isso é uma lição que eu aprendi a duras penas. Parar de falar para mim coisas negativas. Amém? Outra coisa, irmãos. Outra pergunta. Você se ama, mesmo percebendo que você não é perfeito? Você se ama profundamente? Você olha para você no espelho de manhã e fala: uau! Esse é o homem de Deus! Essa é a mulher que vai transformar o mundo. É assim que você olha para você de manhã? Você se ama, irmãos? Profundamente? Independente de você ser falho. Irmãos, uma outra coisa que eu tenho vivido nesses últimos anos com Deus. Deus sabe que nós somos pecadores. Que nós somos falhos. A expectativa de Deus é que nós sejamos como Jesus. Mas Deus sabe que nós não vamos ser perfeitos. Deus não põe sobre nós esse peso de sermos perfeitos. Então eu creio, irmãos, que a gente precisa amar a nós mesmos. Amar você mesmo é sinal de maturidade. Se você não tem amor por você mesmo, como você vai dar amor para os outros? A gente não pode dar para alguém o que a gente não tem. Se você não ama você mesmo, você não vai amar ninguém. Se você não paga o preço para amar você mesmo, muito menos você vai pagar preço para amar outra pessoa, né? Então vamos amar nós mesmos, irmãos, com profundidade. Não importa qual foi o seu erro, bola para frente, levanta a cabeça, se arrepende e continua. Outra pergunta, irmãos, para a gente encerrar esse primeiro nível. Qual área da sua vida você se considera forte? Pensa numa área da sua vida, irmãos, que você imagina assim: nessa área, provavelmente eu nunca vou cair no pecado. Pensa, medita sobre 10 segundos sobre essa área da sua vida. A área que você acha que você é mais forte. Irmãos, eu tenho uma coisa para revelar para você. Essa provavelmente é a área onde você precisa mais trabalhar. Algumas coisas que aconteceram, irmãos, na minha caminhada cristã e com pessoas que eu amo muito, me ensinaram isso. As áreas que você considera mais forte são as áreas que você mais pode ter problemas. Sabe por quê? Porque você não está preparado para lidar com uma situação nessa área. Você não foi treinado para lidar com decepção nessa área, com prova nessa área, porque você se considera forte nisso. Você não está preparado, seu coração não está treinado para suportar uma queda nessa área. Porque você não investe tempo treinando essa área da sua vida. Quem vai ficar investindo tempo para consertar o muro que está inteiro? Você vai consertar o buraco, não é verdade? E os buracos são as nossas fraquezas. Mas eu quero alertar vocês, irmãos. Cuida da área que você se considera forte. Treine nessa área. Pensa, como seria se eu caísse no pecado nessa área? Que eu nunca fui tentado, nunca tive luta. É uma área que eu já ajudei muita gente, que eu já compartilhei e encorajei muita gente. Essa área é a área que você mais precisa cuidar. Porque se vier uma queda nessa área, irmãos, para se levantar é muito mais difícil. Você não tem base, você não tem preparo para lidar com essa área. E é muito duro, irmãos, muito triste. Então vamos atentar para essa área, irmãos. Não tem forte. Não existe área na nossa vida que é forte o suficiente para nós não submetermos a Bíblia. Não submetemos a Jesus, não buscamos conselhos. Não importa se você nunca teve luta nessa área, não importa se você nunca caiu em nada de pecado nessa área. Cuida, irmão, cuida dessa área. Amém? Vamos para o segundo nível, irmãos. Aprender a se relacionar com os outros. Aprender a conhecer as pessoas. Quando você busca a maturidade, alcança a maturidade no conhecimento de você mesmo,
né? O segundo passo é você buscar maturidade no relacionamento com as pessoas. Relacionamento interpessoal, uns com os outros. Eu queria compartilhar uma escritura que fala um pouco sobre isso. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 8 ao 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Diz assim, irmãos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo do 8 ao 11. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Amém, irmãos. Essa coisa, irmãos, de se relacionar uns com os outros, talvez seja um desafio maior do que você se relacionar com você mesmo. Porque enquanto está com você mesmo, você se tolera, você briga com você mesmo, você se arranha, mas você se resolve. Agora, quando é com o outro, aí fica mais difícil, né? E a Bíblia chamou a gente para viver em comunhão. Deus criou o ser humano para se relacionar uns com os outros. Adão estava lá, lindo, maravilhoso, no Éden. Deus olhou e falou: não é bom que o homem fique só. E criou para ele uma companheira. E daí começou o relacionamento interpessoal. O ser humano se relacionando com outro ser humano. E os desafios são grandes, irmãos. Alguém pode me trazer um copinho de água, por favor? Perdão, irmãos. Algumas coisas, irmãos, que a gente precisa pensar para amadurecer, buscar maturidade, sair da superficialidade nos relacionamentos. São algumas coisas que eu quero perguntar para vocês. E eu me perguntei, todas essas coisas que eu estou perguntando para vocês, eu me questionei tudo isso e estou me questionando novamente junto com vocês. Você gosta de estar com pessoas? Você gosta de estar com as pessoas? Você gosta de ter companhia? Você gosta de lidar com o ser humano? Amém, irmãos. Né? Eu vou falar uma coisa, irmãos, de verdade. Quem não gosta de lidar com pessoas, quem não gosta de gente, não pode ser gente. Não é verdade? E o pior, irmãos, quem não gosta de gente não pode ser cristão. Não pode ser discípulo. Né? Imagina aquele tipo de pessoa: poxa, eu não quero ficar aqui no meu quadrado. Cada um no seu quadrado. Ninguém entra no meu quadrado, eu não vou entrar no quadrado de ninguém. Não quero me relacionar. Cada um com seus problemas. Cada um com seus problemas. Entendeu? Irmãos, por mais que a gente goste de se relacionar com as pessoas, muitas vezes nosso comportamento é esse. A gente não quer se relacionar. Especialmente quando a gente sabe que alguém vai entrar no nosso caráter. Que gostoso, né? Você saber que você vai estar com o irmão, com a irmã, o irmão vai abrir a Bíblia, a irmã vai abrir a Bíblia e fala: irmão, vem cá, olha o que Deus fala sobre esse pecado seu. Estou te falando isso por amor. A primeira coisa que você pensa: que é amor? Que estou afim desse amor, não. Então, irmãos, a gente precisa ter prazer de se relacionar uns com os outros. Ter prazer de ser corrigido. A Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com a correção. A Bíblia fala que o tolo rejeita a correção e o sábio se alegra. Vamos se relacionar uns com os outros com amor, com desejo de aprender uns com os outros, com o coração aberto. Não importa se o irmão vai entrar no seu caráter ou não, irmãos.
Né? Ontem o Edson virou para mim e falou: Júlio, quero bater um papo com você. Eu falei: ih! Quando o líder principal da igreja fala que você quer bater um papo contigo, as pernas já tremem. E assim nós somos, irmão. E nós somos super... Não tinha nada a ver de entrar no meu caráter, entendeu? Mas eu já fui todo cheio de escudo, protegido. Né? É assim que a gente vai, irmão, numa conversa. Né? Eu quero animar e encorajar você a tirar essa parede, tirar esse escudo. Vai de coração aberto, irmão. Vai se relacionar. Dá a oportunidade de Deus ensinar você através da vida do teu irmão. Pessoas do mundo podem nos ensinar. Deus usou até uma mula, irmãos. Não vai usar uma pessoa do mundo, uma situação no trabalho. Seja aberto para se relacionar com as pessoas. Isso é sinal de maturidade. Superficial é não se relacionar. Outra coisa, irmãos. Você quer ser maduro? Precisa andar com pessoas maduras. Com quem você está andando? Quem são as pessoas que estão mais próximas de você? Irmãos, eu não estou falando aqui que você tem que deixar de amar os seus irmãos, tá? Deixar de amar as pessoas difíceis, deixar de amar as pessoas que põem você para baixo. Não é isso que eu estou falando. Tá? A gente tem que amar todo mundo da mesma forma. Mas você precisa escolher, selecionar quem são as pessoas que vão caminhar com você. Quem são as pessoas que vão estar do seu lado em qualquer situação. Imagina você estar num perrengue danado, uma luta monstra, e você olha para o teu lado, as pessoas que mais estão próximas de você são pessoas down, para baixo, pessimistas. Você vai ficar encorajado de buscar ajuda? Nem um pouco. Né? O que vai acontecer? O problema vai se tornar um gigante. Ande com pessoas maduras, irmãos. Quer ser maduro? Ande com pessoas com maturidade. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Irmãos, outra pergunta nesse nível aqui. O que os seus amigos falam sobre a forma que você se relaciona com eles? O que as pessoas próximas de você dizem de como você se relaciona com elas? As pessoas têm de você um conceito de um grande amigo? De uma pessoa que está do lado para qualquer coisa? Palpa toda a obra? Alguém que ama intensamente? As pessoas olham para você e falam: nossa, esse homem é de Jesus. Essa mulher é de Deus. As pessoas têm aprendido com você? Você tem ensinado? Você tem aprendido aqui no retiro, no seu setor, na sua casa, nos seus tempos com Deus? Você tem compartilhado isso com as pessoas mais próximas de você? Se hoje você pegasse as 5 pessoas mais próximas de você e perguntasse para elas: o quanto eu estou influenciando sua vida para Jesus? O que será que você ouviria? Será que você ouviria coisas boas? Será que as pessoas falariam para você: uau, minha vida está sendo transformada pela sua amizade? Irmãos, vamos pegar esse banquete espiritual que a gente está recebendo aqui no retiro e usar. Colocar em prática na vida dos outros, não só na nossa. Tem um monte de gente morrendo nesse mundo. Tem um monte de gente padecendo. Tem gente sentada do nosso lado no ônibus, no metrô, na condução, na faculdade, à beira do suicídio, pensando em tirar a própria vida. E talvez uma palavra salva essa pessoa. Uma coisa que você compartilhar, 10 minutos que você investir no seu tempo para falar coisas boas. Vamos lá, irmãos. Outra questão. Quais são os seus melhores amigos? Quem são os seus melhores amigos? No ano passado, irmãos, eu dei uma aula aqui no retiro, mas era uma aula mais restrita, que tinham aulas simultâneas. E eu disse algo nessa aula que transformou a vida de uma irmã que veio compartilhar hoje, depois de um ano. Ela veio compartilhar comigo e com a minha esposa ontem o quanto isso transformou a vida dela. E ela está sentada aqui no nosso meio.
né? Não vou citar o nome da irmã para não constranger. Mas vamos lá. Irmãos, nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais andamos. Você é influenciado pelas 5 pessoas com quem você mais tem convívio, mais próximas de você. Isso não sou eu que estou falando, irmãos, isso é a psicologia que fala, é a ciência que fala. Se você anda com pessoas incríveis, a sua tendência é ser incrível. Se você anda com pessoas ruins, a sua tendência é ter coração ruim. Se você anda com pessoas generosas, a sua tendência é ser generoso. Quem são os seus amigos, irmãos? As suas amizades, seus melhores amigos estão no reino? São da igreja? São do convívio? São do bate-papo? Têm convicção com Cristo? Leem a Bíblia? São fiéis? Ou as pessoas que são mais próximas de você estão perdidas, não sabem o que estão fazendo, não têm padrão de Deus? Quem são os seus melhores amigos? Ser maduro, irmãos, é amar todo mundo e escolher quem vai entrar no seu convívio, quem vai entrar na sua casa, quem vai entrar no teu coração. Não dá para todo mundo, irmãos, habitar no local mais íntimo do nosso coração. Ninguém consegue ter amizades profundas com 200 pessoas. Não dá, é impossível. Você consegue ser íntimo de 5, 6 pessoas estourando. Porque para construir você precisa estar junto, você precisa investir tempo, você precisa estar muito perto, você precisa exercitar o coração, você precisa investir dinheiro, né? Estar junto, orar junto, sofrer junto, para construir amizades. Irmão, se você está aqui há mais de 10 anos e você não tem 5 amizades profundas, algo está errado na sua vida cristã. Pensa nisso. Que na hora que você cair, e se você cair, na hora que a situação chegar, são essas pessoas que vão segurar na sua mão. Irmãos, eu estou aqui no reino até hoje porque eu tenho muitos bons amigos. Senão eu não estaria mais aqui falando com vocês. As lutas teriam me derrubado. São os meus amigos que me seguraram. Amém? Outra questão, irmãos. Você é um bom ouvinte? Você gosta de ouvir as pessoas? Irmãos, Deus ele criou o corpo humano deixando um recado. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Para a gente ouvir mais e falar menos. A Bíblia fala isso. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Quanto você tem ouvido, irmãos? Quanto você tem dado seu ouvido para os seus irmãos? Para sua família? Para seu pai, para sua mãe? Para seu irmão de sangue? Muitas vezes a gente quer salvar o mundo, irmãos, mas a nossa família está indo para o inferno. Você tem pagado o preço para ouvir o que a sua família quer te falar? O que a sua família vê de você? O quanto eles precisam de você? Muitas vezes, irmãos, a gente tem muita dificuldade de se relacionar com a nossa própria família. A Bíblia fala que o ministério mais difícil é o da família. A conversão mais difícil que você vai trabalhar é a do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, da sua tia, do seu tio. Precisa ouvir muito, irmãos. E quem ouve muito, alcança sabedoria, alcança maturidade. Que você vai aprender mais, se você ouvir. Eu já tive em conversas, irmãos, que o irmão não escuta nada, só quer falar. Você está falando, o irmão está falando em cima. Já teve uma conversa dessa? É ruim, né? É muito difícil, não é verdade? De se relacionar. A pessoa nem te escuta, já vai falando em cima, já vai alinhando o pensamento, e muitas vezes fala besteira, porque não ouviu, não teve tempo de absorver, pensar, meditar em qual seria a melhor resposta. Vamos ouvir, irmãos. Ser maduro é aprender a ouvir. Outra coisa, irmãos, você é alguém que se doa pelos outros? Você é alguém que entrega a sua vida para outra pessoa?
As pessoas olham para você e veem que você é um servo, é uma serva, que você serve de todo o coração, com amor, um desejo de fazer as pessoas felizes. Jesus falou na Bíblia, irmãos, quando os discípulos estavam perguntando quem seria o maior entre eles, Jesus pegou uma criança, colocou no meio e disse: aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor. Aquele que quiser ser o maior, deve ser como essa criança. E quanto desafiante para nós, irmãos, é ser dessa maneira. Ser assim. Servir. Doar a nossa vida. Doar o nosso tempo. Doar dos nossos recursos. Doar do seu dinheiro. Doar do seu conhecimento. Especialmente quando você pega uma pessoa que não reconhece. Uma pessoa ingrata. Alguém que você está se doando e está te machucando. Está pisando em você. Mas esse é o desafio de alcançar a maturidade, irmãos. É se doar mesmo sendo rejeitado. Mesmo sendo traído. Foi isso que Jesus fez. Por cada um de nós. Quando você tiver dificuldade para se doar, lembra do que Jesus fez por você. Lembra do que você era antes de Deus. E pensa no que você é agora. No preço que Jesus pagou para você estar aqui hoje. Será que você tem pago um preço bem menor pelo teu irmão, pela tua família? Você tem se doado completamente? Pensa nisso, irmãos. Vai te ajudar a alcançar maturidade. Outro ponto, irmãos, outra pergunta. Você é alguém vulnerável? O que as pessoas dizem sobre se relacionar com você? Sobre atingir você, sobre entrar na tua vida? Você é vulnerável? As pessoas têm prazer em te procurar para estar com você? Ou você é uma pessoa de difícil convívio? Ou as pessoas olham para você e têm medo de falar com você? Tem medo de entrar numa conversa contigo? Com medo da sua reação? Com medo do que você vai falar? Eu conheci muitas pessoas, irmãos, que dava medo de conversar. Aqui no reino, na igreja. Eu tinha medo de estar com os irmãos. Porque o irmão não era vulnerável. E eu era cristão novo, precisava falar, precisava aprender. Falar, poxa, o irmão tem tanto para ensinar, mas aquela cara carrancuda, jeitão de general. Eu não vi amor, irmãos. Mas sabe qual que é o perigo, irmão, da gente ser assim? As pessoas se afastarem de nós. Você não consegue ter bons relacionamentos se você não é vulnerável, se você não é acessível. Discípulo tem que ser acessível, irmão. As pessoas têm que olhar para nós e falar: uau, eu posso falar com ele, eu posso falar com ela, eu posso abrir meu coração, eu posso pedir ajuda. Ali é um porto seguro para mim. É assim que os irmãos veem você? É assim que a sua família te vê, seus amigos? Pensem nisso, irmãos, vamos ser vulneráveis. Para encerrar esse nível, irmãos, a última pergunta desse nível 2. Você perdoa com facilidade as ofensas? Você perdoa as pessoas que machucam você? Ou você demora muito tempo para perdoar? A Bíblia fala, irmãos, que se nós não perdoarmos as ofensas uns dos outros, Deus também não vai perdoar as nossas ofensas. Eu não sei quão desafiante é isso para você, irmãos, perdoar. Eu não sei quão difícil para você é isso. Eu confesso, irmãos, essa não é a minha luta. Eu tenho outras lutas. Minha esposa está aqui que pode falar. Eu não tenho dificuldade nenhuma de perdoar. Sabe por quê, irmãos? Porque eu aprendi que se eu não perdoo, quem fica pesado sou eu. Quem sofre sou eu. Eu aprendi isso só aqui, dentro da igreja. Quando eu era lá fora, eu até falava que eu perdoava com facilidade, mas no fundo não era. Tinha um monte de mágoa, de amargura. E a Bíblia fala para a gente tomar cuidado, irmãos, para que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração, que nos faça se afastar do Deus vivo. Se você não perdoa, irmão, se você não libera perdão,
é bem provável que uma raiz de amargura está nascendo no seu coração. Ou possa estar vivendo dentro de você e crescendo, impedindo que você, no pleno conhecimento de Deus, se torne uma pessoa inoperante, que não cresce. Então, irmão, eu não sei qual a questão que você tem. Se você tem alguma questão com alguém, perdoa. Senta com essa pessoa. Se essa pessoa estiver aqui hoje, procura essa pessoa hoje, marca um tempo, perdoa. Livra teu coração desse peso. E bola para frente, irmãos. Vamos para o último nível, irmãos. Terceiro nível. Aprender a se relacionar com Deus. Aprender a lidar com tudo que é sagrado para Deus. Vamos ler uma escritura, irmãos, em Filipenses 3, versículo do 7 ao 11. Filipenses capítulo 3, versículo do 7 ao 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Amém? Irmãos, esse talvez seja um dos nossos maiores desafios. Aprender a se relacionar com Deus. Um Deus que é maravilhoso, que é incrível, poderoso, santo, inigualável, mas a gente não vê. A gente não toca. Não é uma pessoa física. Você não consegue abraçar Deus. É pela fé que você se relaciona com Deus, que nós nos relacionamos com Deus. E algumas perguntas, irmãos, podem ajudar a gente nesse relacionamento. Primeira pergunta, irmãos: qual é a sua visão sobre Deus? Como você vê Deus? Você vê Deus como um Deus punidor, um Deus carrasco, um Deus punitivo, um Deus justiceiro, um Deus que lança fogo do céu? Como você vê Deus? Qual é a tua visão? Você vê um Deus longânimo, um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus bonzinho, um Deus perdoador, um Deus suave, um Deus que fala na brisa, que você encontra Ele no silêncio? Qual é a tua visão? Sabe por que eu pergunto isso, irmãos? Quando a gente está numa situação extremamente difícil, é que essa visão de Deus se revela. Não é agora, não é no momento bom, no momento tranquilo, é no momento mais difícil da sua vida, que a visão que você tem de Deus aparece no seu comportamento, nas suas atitudes. E a gente pode, irmãos, ao longo do tempo, ter uma visão errada de Deus, né? Algo que é comum da gente ter uma visão errada de Deus. Eu já passei por isso. Você peca e fica pesado, especialmente quando é uma luta que você está há anos tentando vencer e você cai de novo nessa luta. Você olha para você mesmo e fala: puxa, Deus não me ama mais, Deus não vai mais me perdoar, Deus não vai mais aceitar as minhas orações pedindo ajuda nessa área, porque eu já pedi tanto, eu já falei tanto que eu ia mudar, eu já ajoelhei, eu já chorei, eu já clamei, eu já jejuei. De novo essa luta. Será que Deus olha para nós assim mesmo? Irmãos, de verdade, Deus não está preocupado com quantas vezes a gente vai cair na mesma luta. Deus está preocupado no momento que nós vamos vencer. Quantas vezes você vai se levantar e se arrepender?
e amar Ele do mesmo jeito que Ele te ama. Então vamos pensar na maneira como nós vemos Deus, irmãos. Segunda questão, irmãos. Qual é a atitude que você espera de Deus? Quando você tem algo muito sério ou doloroso para resolver, como você espera que Deus vai agir com você? Irmãos, vou fazer uma pergunta, para que você seja bem sincero. Quantos de nós aqui já se decepcionamos com a maneira como Deus lidou com um problema muito sério nosso? Quantos? Quase todo mundo, né? Sabe, irmãos, eu ouvi uma pregação uma vez e trouxe isso para a minha vida. Deus não age dentro dos nossos padrões. Muitas vezes a gente quer colocar Deus numa caixinha, né? A gente espera que Deus vá responder da maneira que nós queremos, da maneira que nós imaginamos. Deus tem maneiras incríveis de pegar um caminho diferente para resolver as nossas questões, porque Ele sabe o que nós precisamos e nós não sabemos. Por mais que a gente pense que saiba, nós não sabemos o que nós precisamos, especialmente numa situação dessa, de dificuldade, de luta, de provação. Então, irmãos, não dá para colocar Deus numa caixinha. Quando Deus faz isso, a gente perde o chão, a gente perde as referências, porque Deus está trabalhando e a gente não consegue entender. E quer saber, irmãos, maturidade é a gente olhar Deus trabalhando e falar: não estou entendendo nada, mas eu confio. A gente não precisa entender como Deus faz, a gente só precisa confiar que Ele vai fazer e que vai ser melhor do jeito dele do que do nosso. Amém? Outra questão, irmãos. Quanto tempo do seu dia você dedica exclusivamente para se relacionar com Deus? Deus deu para nós igualmente 24 horas todos os dias. Quanto dessas 24 horas você dedica para se relacionar com Deus? Quanto tempo você passa orando, lendo sua Bíblia, meditando nas Escrituras? Você sai todo dia de manhã com pelo menos um versículo batendo no seu peito, no seu coração? Um versículo para praticar naquele dia? Meu discipulador falava assim para mim, irmãos: não é interessante você ler 10 capítulos da Bíblia e não tirar nada para você. É melhor você ler um versículo e praticar esse versículo do que você ler um capítulo inteiro. No seu tempo com Deus, irmãos, tenha tempo de qualidade. Separa tempo para Deus, separado, desliga o celular. Irmãos, vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes. Não é novidade. De novo isso. Quer saber, irmãos, quanto mais tempo eu vivo com Deus, sabe o que eu percebo? A maturidade está nas coisas básicas. A vida com Deus é ABC, arroz com feijão. Não tem complicação. Quem complica somos nós. A gente não ora, a gente não ajoelha, a gente não clama, a gente não jejua e quer que Deus haja com poder. Por que Deus não me responde? Não é assim? Agora, quanto tempo você passa com Deus? Quanto tempo você passa se relacionando com Ele? Agora, só para você pensar, quanto tempo você passa se relacionando com a sua namorada? Com o seu namorado? Com a pessoa que você ama? Com quem você está construindo para namorar? Quem merece mais sua atenção? Vamos passar mais tempo com Deus, irmãos. Queremos ser maduros, sair da superficialidade, precisamos passar tempo com Deus e tempo de qualidade. Outra pergunta, irmãos. Qual foi a última vez que você fez algo radical para Deus? Puxa na sua memória. Qual foi a última vez que você fez algo, uau, isso é radical? Algo que desafiou você num nível que você não está acostumado a ir. Eu me lembro agora, irmãos, do dia que eu fui chamado
para deixar tudo e ir para São José do Rio Preto. É engraçado que Deus, Ele ouve as nossas orações. Eu lembro quando eu era cristão novo, eu orava, chorava na presença de Deus. Senhor, eu quero ser usado, usa a minha vida, quero ir para tudo quanto é lugar, eu quero falar do Senhor. Aí Deus, legal, tá bom, você quer isso mesmo? Tá bom. Aí passou um tempinho, alguns anos, Deus falou, lembra daquela oração que você fez? Daquelas lágrimas que derramou? Lembra como você falou? Me inclui nos seus planos? Tá bom, vou te incluir. Está a fim de deixar tudo, ir para a missão, montar uma vida nova, num lugar que você não conhece ninguém, não sabe de nada, não tem segurança nenhuma que você vai ganhar dinheiro, que você vai se estabelecer, não tem garantia nenhuma que vai dar certo. É o mapa ali, ó. Aqui, cadê o mapa? Pega o mapa aí, Edson. Presta o mapa aí. Um monte de nome aqui no mapa. Aí, irmãos, ó. Eu quero encorajar você a sonhar radical. Que lugar daqui você quer estar com Deus? Se Deus chamar você um dia para estar num lugar desse, você está disposto a abandonar tudo e ir? Está disposto a fazer isso, irmãos? Isso é sinal de maturidade, irmãos. Não é, nossa, o Júlio é incrível. Ninguém, irmãos, é incrível nesse ponto. A gente precisa amar a Deus e obedecer o chamado. Está aí Leandro e Vânia, que não me deixa mentir. Tem sido incrível, né, Leandro? Nós ouvimos o Leandro e a Vânia, né? De 8 são 24. E Deus está abençoando mais e mais. Mas quer saber? Tem um monte de luta, tem um monte de dificuldade, né? E para a gente crescer, irmão, ser maduro, a gente precisa entender que se relacionar com Deus é estar pronto para desafios, para fazer coisas radicais, coisas que o mundo não entende. Você quer mudar a sua vida, quer mudar esse mundo, esteja disposto a fazer coisas radicais. Outra questão, irmãos. Qual é a área mais difícil para você renunciar na sua vida? Qual é a área mais difícil para você renunciar em nome de Jesus? Qual que é o seu Isaac? Interessante a gente pensar nisso, irmãos, que a gente nunca imagina que Deus vai nos pedir o nosso Isaac. Mas vai chegar. Se não chegou para você, irmãos, quero te dar uma notícia. Vai chegar. Deus vai pedir seu Isaac, né? Se ele não pediu ainda. E a gente precisa ser maduro para quando chegar essa hora, estar disposto a entregar o Isaac para Deus. Confiar nessa área, entregar isso na mão de Deus. Sabe por quê, irmãos? Os planos de Deus para nós, eles nunca são individuais. Deus nunca faz planos só para beneficiar você. Nunca. Os planos de Deus são coletivos. Tudo que Deus te dá de bênção, de sabedoria, de entendimento, de valor financeiro, de vitória, seja lá o que for, em todas as áreas, Deus tem o propósito de usar isso na vida de muitas pessoas. Não é para você guardar para você. Não é para você colocar no cofre. Não é para você só compartilhar com as pessoas. É para você dar para as pessoas. Os planos de Deus são coletivos, irmãos. Pensa nessa área onde seria muito difícil você renunciar. Talvez essa área seja a área que Deus vai pedir para você renunciar, para você alcançar a maturidade. Não esteja disposto. Comece a pensar nisso hoje, se você não está pensando até agora. Outra pergunta, irmãos. Quantas vezes por dia você pensa na sua salvação? Você sai de manhã pensando, uau, céu, a cidade prometida, terra prometida, vai ser incrível, não vai ter dor, não vai ter choro, não vai ter lágrima. Você se encoraja com isso todo dia? Você pensa na salvação?
Você sonha com a salvação? Você sonha em ver Deus face a face? Irmãos, eu não sei você. Uma das coisas que eu mais quero é poder ver Jesus face a face. É sentar no colo dele e falar: como é que foi feito o mundo? Como é que você colocou os alicerces da terra? Sabe uma coisa que eu queria perguntar para Deus? Quem que é esse tal de... Como é o nome lá do bicho lá que fala da Bíblia lá? Que tem essas camas aqui no pé? Leviatã. Rapaz, eu queria perguntar isso para Deus. Aonde está esse tal de Leviatã? Que bicho que é esse? Entendeu? Porque a Bíblia fala que homem nenhum consegue encarar o bicho. Mas ninguém nunca viu. Pelo menos que eu conheça, não. Irmãos, eu sonho em falar muitas coisas com Deus. Em perguntar muitas coisas para Deus. Né? Sobre o universo, sobre a ordem do universo, sobre a salvação, sobre como nós somos. Irmãos, nós temos que sonhar com a salvação. A salvação tem que ser algo que bate forte no nosso coração. Você tem que sair de casa: uau, eu sou um discípulo de Jesus, eu estou perseverando, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, e se eu morrer hoje, eu vou ver Jesus. Quem morre com Deus, irmãos, está melhor do que nós. Está na glória, está com Deus, está esperando o momento para entrar na glória do Senhor. Você foi fiel até o fim. E para encerrar, irmãos, uma última pergunta: como você se relaciona com o Espírito Santo de Deus? Irmãos, falar de Espírito Santo é algo bastante delicado, né? Falar da Trindade, Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa igreja, irmãos, ela não tem a cultura de estudar muito profundamente sobre as questões do Espírito Santo, né? Mas eu vou falar uma coisa, irmãos. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o Espírito que vai nos ensinar todas as coisas. É o conselheiro, né? E eu procurei uma maneira bem prática de explicar isso. A minha visão, irmãos, posso estar errado, mas eu vejo a Trindade, Deus, Jesus e o Espírito Santo, como um pai e um filho. Quem é pai, quem é mãe aqui sabe, né? Se você tem um filho, você gostaria que quando ele estivesse longe de você, ele estivesse ainda longe de você, ele tivesse seu apoio, a sua mão, as suas respostas para resolver as questões dele. Sim ou não? Deus é a mesma coisa, irmãos. Ele enviou o Filho dele para morrer por nós, Jesus, e Jesus deu acesso para nós a esse Espírito. E esse Espírito habita dentro de cada um de nós. E esse Espírito sabe todas as coisas. Pode todas as coisas. Não tem problema, irmãos, não tem situação que o Espírito Santo não saiba resolver. Vamos ver isso na Bíblia. Atos 9, versículo 10 ao 18. Diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento
escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Irmãos, o apóstolo Paulo, para mim, é um dos maiores apóstolos de Jesus, se não for o maior, na minha opinião. E se Paulo foi o que foi, um homem cheio do Espírito como foi, com o passado que ele tinha de perseguir cristão, de matar cristão, Paulo, a Bíblia fala que Paulo estava lá quando Estevão estava sendo apedrejado até a morte. Ele estava consentindo na morte de Estevão. E Jesus tornou Paulo um dos homens mais cheios do Espírito Santo. E nós aqui conhecemos muito bem a história de Paulo. Aí eu pergunto para você, irmãos, tem alguma coisa que você seja incapaz de fazer se você acessar o Espírito Santo que está dentro de você? Tem alguma coisa impossível para o Espírito Santo de Deus? Tem situação que o Espírito Santo de Deus não possa resolver? Tem mágoa que o Espírito Santo de Deus não possa curar? Não existe, irmãos. Eu quero encerrar contando uma história que mudou a minha vida, irmãos. E eu não era cristão nessa época. Eu estava uma vez com um carro quebrado, aí do monte de carro velho que eu já tive. E aí eu estava num lugar muito ruim. Eu estava na alça de acesso da Radial Leste, 7 horas da manhã, num trânsito lascado, carro quebrado no meio do acesso. E eu estava nervoso pra caramba. Aí passou um homem andando pelo acostamento e viu meu desespero e foi lá falar comigo. Falou: o que está acontecendo? Eu falei: o carro quebrou, não sei o que está acontecendo, não sou mecânico. Eu já tinha chamado um mecânico para resolver, estava esperando o cara chegar. E aí esse homem virou para mim e falou assim: eu posso orar e pedindo para o Espírito Santo ajudar você a encontrar o defeito do carro? Eu virei para ele e falei assim: não é Espírito Santo, rapaz, tá maluco? Papo de igreja, já vi esses crentes loucos enchendo meu saco. Falei bem assim com ele. Ele falou: calma, rapaz, posso orar? Você me permite? Peço 2 minutos do seu tempo. Ele falou: tá bom, vai, olha. Aí eu baixei a cabeça, fechei, ele falou: fecha os olhos. Eu fechei. Ele orou. Orou os 2 minutos. Aí quando ele terminou a oração, chegou o mecânico. Acho que o mecânico chegou, aí eu falei para ele: não sei o que está acontecendo, o carro está parado aí. O cara falou: entra no carro. Aí eu entrei. Aí ele falou: dá com a chave no contato. Eu dei o carro, não ligava. Ele falou: já sei onde está o defeito. Essa pecinha aqui. Ele foi lá, já tinha a peça no carro, do socorro, foi lá, trocou a peça, o carro funcionou e foi embora. Aí esse homem falou assim para mim: nunca duvide de Deus. O Espírito Santo de Deus é o melhor mecânico, é o melhor marceneiro, é o melhor amigo, é o melhor açougueiro, é o melhor advogado, é o melhor contador. Irmãos, o Espírito Santo de Deus sabe de todas as coisas. Busca se relacionar mais com esse Espírito. Você vai crescer muito e vai ser muito maduro. Irmãos, obrigado. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.